Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos. Acho que eu estou no áudio errado, um minutinho. Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos ao segundo dia da Arena Fintech do Febrabantech. A gente começa já esse segundo dia falando sobre fintechização, mas antes alguns recados importantes. Além da programação de palestras, de painéis que a gente vai ter hoje ao longo do dia, a gente vai ter também a competição de fintechs que a gente faz anualmente aqui no evento, com algumas novidades, inclusive em termos de premiação. Então também convido vocês às 15h40 a gente ter a competição que vai acontecer aqui. A gente está até com esse espaço arrumado dessa forma, porque a gente vai ter jurados aqui que vão analisar e julgar as apresentações, para que a gente tenha das 12 classificadas, que inclusive estão ali no Lounge Fintech, a gente tenha 2 vencedoras aqui dessa nossa competição anual de fintechs. Bom, sem mais delongas, pessoal, a gente vai começar agora a primeira sessão, chamada Oportunidades e Desafios no Processo de Fintechização das Empresas. A gente tem aí uma discussão que ela é muito forte a respeito de Embedded Finance acontecendo no mercado e também aqui no Febrabantech, né? E a gente tem várias empresas de diferentes segmentos ofertando produtos e serviços financeiros para os seus clientes. Então a ideia aqui do painel é poder discutir, explorar quais são as dificuldades desse processo, os cases de sucesso de mercado também, e como que a gente pode desenvolver uma operação sustentável, operação fintechizada sustentável no mercado de hoje. Bom, sem mais delongas, gostaria de convidar aqui para o palco para participar e compor esse painel o Cesário Martins, CEO da Zup. Uma salva de palmas para o Cesário, por favor. À vontade. Marcos Cavagnoli, diretor de produtos e serviços do Bradesco. Por favor, Marcos. Salva de palmas. Para moderar essa sessão, eu convido a Girane Halab, sócia da Halab Advogados. Por favor, Girane, uma salva de palmas. Pessoal, bom dia. Bom, primeiro, agradecer a plateia, até porque para estar aqui agora todo mundo saiu de casa às 5h30 da manhã, né? Bom, eu sou Girane Halab, sócia do Halab Advogados, é um escritório de advocacia focado no ecossistema de inovação e da nova economia. A gente é bastante especializado na parte de fintech, eu tenho um histórico grande dentro dessa indústria também. Gostaria de agradecer ao Bruno Diniz pelo convite, ao Marcos Cavagnoli, ao Cesário, por estarem comigo aqui nesse painel. E vou começar com uma pergunta, uma provocação, porque não é de hoje que a gente fala sobre a fintechização das empresas. Até eu estava conversando com o Cavagnoli agora, há alguns anos atrás, a gente tinha as chamadas como a fintechização do varejo. Hoje a gente não fala mais em fintechização do varejo, a gente fala em fintechização das empresas como um todo. E até nessa esteira, né, puxando aqui do lado regulatório, que é a minha expertise, a gente vê um movimento do Banco Central também bastante expressivo. Então, a questão do Bank as a Service, que é a infraestrutura que possibilita, que viabiliza essa fintechização, chamando bastante atenção do órgão regulador, e isso acabou ganhando uma relevância desde o final do ano passado, quando a gente teve a publicação da consulta pública 108. Então a gente vê coisas positivas caminhando para um cenário dessa indústria, um cenário mais seguro, mais competitivo. Então eu gostaria de trazer essa pergunta para Cavagnoli, Cesário. Que momento vocês acreditam que uma empresa deve olhar para esse movimento de fintechização? Qual que é o momento ideal? Não, pessoal... Tá vendo? Pessoal, bom dia. Queria agradecer aqui ao pessoal, a Bruno Diniz, né, e ao evento por trazer essa discussão super rica. Me chamo Cesário, sou CEO da Zup. A Zup é a fintech
as a Service do grupo iFood, né? Então, exatamente nesse tópico de trazer serviços financeiros para a empresa. E eu acho que até para a gente refletir qual que é o momento ideal, né, de uma empresa querer trazer serviços financeiros, eu acho que é até legal a gente entender como é que esse negócio evoluiu e como que né, qual que é o ângulo que a empresa deveria explorar, né? E é até interessante olhar a democratização de tecnologias, né, ou serviços, ela vem acontecendo por muitos anos em várias indústrias, né? Então até tem uma história legal que acho que o Jeff Bezos ele visitou uma cervejeira lá em 1800, uma cervejeira que foi aberta em 1800, né? E daí ele achou, cara, tem um gerador de energia aqui do lado da cervejeira, né? E daí, naquela época, né, para você ser mais competitivo como cervejaria, você gerava a sua própria energia, né? Então a melhor cervejeira não era aquela que fazia a melhor cerveja, era aquela que tinha um gerador para diferenciar seus serviços, né? E daí você veio, né, a eletricidade evoluiu, né, e daí todo mundo tinha acesso à eletricidade, então depois de um tempo a melhor cervejaria era aquela que tinha a melhor cerveja, né, não mais aquela que conseguia levantar um gerador, né. A mesma coisa aconteceu para serviços digitais, né, de tecnologia, então a própria AWS, né, então no começo da internet ali, a melhor empresa de internet era aquela que tinha seu próprio data center, né, você tinha que fazer sua própria tecnologia, seus próprios serviços. E a AWS quebrou isso, né? Ela veio e falou o seguinte: cara, para você ser melhor, você tem que focar no que é melhor para o teu consumidor, né? O melhor site, enfim, melhor experiência, melhor UX, melhor proposta de valor, e não você ter seu próprio data center para virar uma empresa de internet, né? Eu acho que aqui a mesma coisa acontece, né? Agora para serviços bancários, né? Então, a melhor empresa ou o melhor banco deveria ser aquele banco que tem melhor relacionamento com seus clientes, né? Não naquela empresa que tem, né, que sabe lidar com o regulador ou que tem os melhores processos de PLD ou melhor compliance. Tudo isso, né, vira infra, né? E daí as empresas elas podem competir, ou elas podem trazer serviços financeiros diferenciados se elas têm esse relacionamento, se elas têm esse ecossistema forte com os seus clientes, né? Então, respondendo a pergunta, assim, pensando um pouco nessa evolução, né? Cada vez mais, né, as empresas que têm esse relacionamento correto com os seus ecossistemas, elas já estão prontas para trazer serviços financeiros e fazer com que esse ecossistema cresça ainda mais. Daí você criar laços diferentes, confiança aprimorada e trazer melhorias para o ecossistema crescer, né, com esse serviço de tecnologia de fintech, né? Cada empresa agora pode virar um banco, pode ter um processador de pagamento, pode dar crédito, porque a gente está criando essas barreiras para essas empresas que já têm ecossistema, elas poderem crescer seu ecossistema. Perfeito, obrigado. Interessante. Bom, pessoal, bom dia. Queria agradecer também aqui, né, a presença Cesário, Girane, o Diniz aqui pelo convite. Um prazer estar com pessoas que, né, a gente consegue aprender junto e são ainda por cima amigos. Eu sempre falo, isso é muito importante, né? Agradecer a todos aqui que estão assistindo. Bom, meu nome é Marcos Cavagnoli. Eu sou diretor de produtos de negócios digitais do Bradesco, então a minha área congrega algumas grandes linhas de produto banco, a parte de pagamentos e contas, câmbio, crédito pessoa física e consignado. Eu já tive alguma experiência nesse mercado aí desde a parte de Acquire as a Service, né, adquirência como serviço lá desde 2027, também estruturação de uma área de Bank as a Service num grande banco e agora também ajudando aqui com alguns dos meus produtos e de uma forma um pouco mais estratégica aqui dentro do Bradesco. Mas, de uma forma geral, é um assunto que eu sempre me interessei muito, né? Eu sempre acreditei bastante nesse processo, né, de como que você coloca o serviço financeiro em empresas ou jornadas distintas, né? Eu gostei bastante desse exemplo da cervejaria, eu não conhecia, achei bem legal, vou começar a usar ele, Cesário, eu gostei. Mas eu acho que na tua pergunta, Girane, né, qual que é o momento? E eu tive essa oportunidade ao longo desses anos conversar com bastante empresários, desde empresas, né, que têm, digamos assim, talvez de uma forma mais intrínseca. Só uma dúvida, pessoal, estou ouvindo aqui um chiado. Vocês estão ouvindo bem? Eu não sei se
Claro, empresas maiores, né, têm às vezes uma facilidade mais para fazer esse movimento, mas também tem empresas já hoje médias que começam a ver isso, e acho que é parte também da evolução da tecnologia, né? Qualquer tecnologia, qualquer tipo de estratégia, é normal que no início ela é menos acessível, ela é mais cara, e depois quando ela vai se estabilizando, se democratizando, ela fica também mais barata. E aqui acho que tem até um gancho para a gente falar também, que é um tema importante aqui no Congresso, que é a questão de inteligência artificial, né? Eu acredito que a gente vai ter o Bank as a Service, o Embedded Finance, muito embarcado com inteligência artificial daqui para frente, né? Que acho que talvez seja uma evolução desse conceito que não é novo, já faz aí, sei lá, talvez 10 anos que ele está no mercado. Mas falando um pouco da questão da prontidão, eu tenho alguns pontos importantes de reflexão. Tá? Eu já vi casos dessa prontidão ela ter sido bem avaliada ou mal avaliada. Eu acho que o principal ponto de saída que tem é o seguinte: qual que é a contextualidade intrínseca do seu negócio em relação ao cliente? Seja ele uma PF, uma PJ ou uma PF atrás de uma PJ, né? Pode ser um B2B, um B2B2C. Por que eu digo contextualidade intrínseca? Porque tem certos tipos de negócio onde, por exemplo, você tem que estar no ambiente dessa empresa uma vez por dia. Você tem que estar, às vezes, 3 vezes por dia. Você tem que estar, às vezes, N vezes por dia. Mas tem uns que você só precisa estar uma vez por semana. Tem uns que você só tem que estar ou você quer estar uma vez por mês. E não é que está errado, é que a contextualidade intrínseca daquela indústria ou daquela empresa exige isso. Então, por que essa aqui é uma análise importante? Porque a partir da contextualidade intrínseca, você consegue falar, poxa, eu consigo expandir ela até que ponto com a jornada financeira? E tem vezes que você consegue expandir um pouco, mas aí a gente discute, né? Vou dar um exemplo. Se você fala assim, se a tua contextualidade intrínseca é algo que o cliente entra para pagar uma conta uma vez por mês, né? Aqui eu estou sendo bem genérico para não querer ser específico de nenhuma indústria propositalmente, mas se você entra uma vez por mês, o quanto que eu embedar, eu vou fazer o cliente ir para 2, para 3, mas eu não vou fazer ele ir para 4 por dia. Então, esse é um ponto importante de saída. Porque às vezes eu vi alguns designs disso que não levavam em conta, e aí o que acontece? Não adianta você fintechizar porque você não tem contextualidade intrínseca. Por outro lado, se a sua contextualidade intrínseca e potencial é alta, aí você começa a fazer sentido, porque assim, tem que ter um business plan por trás, né? A fintechização, e aí, então, contextualidade intrínseca e potencial. Segundo, como isso deriva para um business plan muito sólido, porque você vai ter que fazer um investimento, né? A vantagem do Bank as a Service, de você poder fazer Embedded Finance usando serviços, é que você consegue minimizar muito os custos, né, de observância, ownership, etc. Mas, assim, ainda é um business. Você vai ter que ter uma certa estrutura para fazer aquilo, né? Você tem obrigações que ainda você precisa fazer e que são responsabilidades. Então, esse é um ponto que eu coloco muito de reflexão de saída, né? Tua contextualidade intrínseca, potencial, qual que é realmente o business plan que você tem para aquilo. E talvez o terceiro ponto é uma jornada de médio e longo prazo. Isso é extremamente importante. Eu já vi muita gente assim, não, mas eu tentei, fiz um projeto aqui de fintechização e tal. E, poxa, a gente desistiu porque nos 2 primeiros anos não deu resultado. Eu falei, cara, não era para ter começado. Assim, realmente, não, você consegue, claro, colher pequenos passos em 2 anos. Praticamente o primeiro ano, assim, seja realista, vai ser implementação. No segundo ano, você está ainda crescendo. Você começa a realmente ter alguma maturação do terceiro para frente. Então, é um projeto que você tem que ver com um horizonte de, no mínimo, 5 anos a 10. E é difícil para algumas empresas ter essa visão de planejamento que não seja de curto prazo. Eu brinco assim, tem muita empresa que vive pelo dezembro, né? Que é como você chega no dezembro. Eu falei, claro, o dezembro é importante, senão você morre. Mas se você não tiver uma visão de, né, um pouco mais longa e de fôlego de investimento e de resiliência, você não vai conseguir fazer grandes transformações estratégicas de jornada. Então, naquela de provocação, né, eu sempre trago esses pontos, porque assim, eu sou muito favorável ao movimento e acho que ele tem um potencial muito grande, mas precisa de quem está tendo a jornada. E aí, assim, nós, né, enquanto provedores, auxiliadores desse serviço, dessa transformação, a gente auxilia na revisão, a gente auxilia na diminuição do custo e tal, mas é responsabilidade da empresa que está se fintechizando essa visão. O projeto é seu, né, não é do provedor. Então, você precisa ter esse ownership, essa capacidade, essa visão para poder estar embarcando nessa jornada. Eu achei essa reflexão sua, ela
ela é incrível, porque a resposta padrão que a gente sempre ouve nesse tipo de pergunta é muito mais focando no custo. Então, o quanto que isso tem menos custo, o quanto facilita para não tirar o foco do seu business. Eu acho que você trouxe uma reflexão que joga bastante para a empresa que quer fazer esse movimento, né? Então, acho que realmente foi uma reflexão, foi bem na linha da provocação, né? E eu acho que passando para falar sobre cases, né? Então, a gente vê um movimento de fortalecimento de verticais financeiras digitais em empresas, né? E criando, por exemplo, bancos de nicho. Particularmente, me agrada bastante, eu gosto bastante. A gente tem aí um caso emblemático e que eu acho super legal, o Cesário da Zup está aqui, que é o iFood Pago, que é viabilizado pela Zup. Como que foi essa jornada? O que você conta? Eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco de perto isso e, na verdade, tiveram diversas interações com soluções financeiras antes disso se tornar um braço financeiro do grupo. Então, como que foi essa jornada, os desafios, os aprendizados que vocês tiveram? Olha, a fintechização, né, do iFood, ele acontece ou ele acelera por causa da pandemia em 2020, né? Então, naquele momento, o que aconteceu foi, por causa da pandemia, os restaurantes fecharam, salão fechado, e daí o nosso ecossistema como iFood, que vive, né, assim, muito próximo de deixar os restaurantes crescerem, ficou num momento muito sensível, né? Em que o que é que vai acontecer com esse ecossistema, como que vai ser a evolução dessa indústria aqui. E os restaurantes precisando de capital para sobreviver, enfim, para tocarem a vida deles, né? Então, de uma certa forma, isso acelerou, né? Então, até conectando com um pouco até da pergunta anterior, né? O iFood é um relacionamento super próximo do ecossistema e o ecossistema precisando muito do iFood, né? Então, claro que, né, esperamos que isso não aconteça de novo, mas naquele momento ali o iFood tinha basicamente duas decisões, né? Ou deixa o ecossistema se virar, mas aí, cara, não tem o menor sentido, porque o iFood existe por causa do ecossistema, né? Ou então, cara, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer o que a gente pode fazer nesse momento pro ecossistema. E foi exatamente o que o iFood decidiu fazer lá em 2020, né? Então, começou com uma necessidade muito forte do ecossistema e, dado esse relacionamento e essa proximidade que o iFood tem com o ecossistema do iFood, começou, sim, com uma visão muito forte de crédito, né? Então, você dava uma conta digital, dava crédito. E esse negócio foi evoluindo, né? Então, começou realmente como algo pontual, foi evoluindo, né? Aí, o próprio iFood Pago, a marca, enfim, foi criada só há 2 anos. Então, só há 2 anos que a gente viu, cara, tem um potencial super grande aqui. E a gente fazer esses restaurantes crescer. E daí, a gente começou a evoluir com outros serviços, né? Então, a gente colocou o Tap to Pay, né? Que você transforma ali o celular do dono do restaurante em uma maquininha, né? Então isso viabiliza muitos casos de uso, né? Então a gente trouxe todas essas tecnologias pensando exatamente na necessidade do ecossistema, na necessidade do cliente final, nesse caso aqui, restaurante. E hoje, né, o iFood pago, bom, a gente já tem uma carteira de mais de 1 bi, tem um relacionamento super forte com os restaurantes. Então, assim, hoje é muito claro na nossa visão de ecossistema que o iFood Pago ele é uma peça fundamental para a gente se consolidar nesse ecossistema e impulsionar os nossos clientes, né? Então, é muito legal que, 5 anos atrás, foi uma resposta ao momento sensível, né? Mas foi talvez o empurrão que a gente precisava para caminhar rápido nessa direção. E hoje, o iFood Pago como uma peça fundamental e o coração de uma estratégia super forte de estar muito próximo, né, ao nosso ecossistema, né? Então, acho que esse é um caso que aconteceu na nossa indústria com o iFood, mas acredito que em várias outras indústrias você pode simular algo parecido, né? Você utilizando realmente esses serviços para se aproximar desse ecossistema que muitas vezes precisa tanto, né? Parabéns pela jornada. Essa é uma história e tanto,
um case lindo aí sobre o nosso tema, né? Na esteira desse movimento, a gente tem visto o desenvolvimento de plataformas e de ecossistemas amplos que integram soluções financeiras e não financeiras. Como que o Bradesco, Cavagnoli, tem navegado esse contexto, né? Eu acho que não só como um player que habilita ecossistema, mas vocês trazendo também novos produtos e novas soluções. Na sua opinião, que não é uma opinião qualquer, qual que é o futuro das diversas empresas que circundam esse ecossistema? E mais, você vê o futuro dos bancos incumbentes como com um foco maior na oferta de infraestrutura? Muito boa pergunta. Talvez eu vou responder de trás para frente. Então, assim, acho que a questão de você tá atuando nesse espaço do Bank as a Service, ele é uma visão estratégica, né, hoje para o Bradesco. E acho que de uma forma um pouco mais ampla também, acho difícil hoje você ter algum player relevante que não esteja vendo isso. Até porque o que acontece? É um movimento que a gente falou de ecossistema. Né? A questão do movimento de Embedded Finance é uma iniciativa de ecossistema, não é de uma indústria específica. E eu sempre falo, né? Tem coisas que você tem uma importância em estar junto com a transformação justamente para você ficar no passo do que está acontecendo. Então, hoje, no Bradesco, a gente claramente vê isso como uma vertente estratégica. A gente entende já algumas formas de estar atuando nisso. Então, por exemplo, vai desde ofertas específicas de serviço. Posso citar, por exemplo, um caso que até a gente deu publicidade no jornal. A gente fez a gente tem uma iniciativa de iniciação de pagamentos as a service muito forte, que é o caso de um serviço específico, que a gente fez um case muito importante com a CPFL. Então, na linha de... a gente sempre fala, o serviço financeiro não é o objetivo em si, né, é o impacto que a gente traz. Né? Vocês fizeram um impacto de permitir a sobrevivência, né, de toda uma indústria num momento horrível que a gente passou, que foi a pandemia, a facilidade das pessoas poderem comer. Né? Poxa, isso essa é a beleza, né? Então, na hora que você permite, por exemplo, um pagamento usando os saldos em qualquer instituição, as a service, por uma empresa que, por exemplo, fornece um serviço crítico como energia, você está ajudando as pessoas a não ter falta de energia. É mais do que pagar, né? É mais do que... Então, acho que essa é a beleza do negócio e é justamente por isso que você consegue ter esse valor que a gente tem que estar junto. O ecossistema tem um benefício de contextualidade, de experiência de usuário, que para certos casos é muito real. Então a gente, como Bradesco, na nossa visão aqui, né, nós somos pelos nossos clientes, né, então a gente tem que estar nisso e tem que estar vivendo isso junto com eles. Faz parte da evolução natural. Então acho que esse é um ponto. A gente tem manifestado isso, como eu falei, alguns casos específicos como esse aqui para citar, de iniciação as a service. Também, né, a gente tem uma empresa que a gente adquiriu já faz algum tempo, que é parte do grupo, que é a Arin, né, que é uma plataforma também que pode ver que a gente trabalha essa questão numa visão mais de plataforma. Então eu sempre falo, o Bank as a Service ele tem que ser visto talvez em 3 formas. Né? Uma é assim, é você saber jogar por serviços específicos. O segundo é como é que você faz esses serviços específicos em plataformas de outros. E a terceira forma é você tendo a própria plataforma e conseguindo usar os seus serviços ou os serviços de outros. São vários ecossistemas dentro. São 3 formas básicas de combinar. Se você estrategicamente conseguir cumprir isso, você está, né, podendo se adequar às necessidades do ecossistema. Então, vejo isso e eu vejo um futuro aqui na questão assim. Para mim é uma tendência, eu não vejo algo que seja possível voltar atrás. Né? É uma tendência. E a gente acredita que assim, esses canais alternativos, esses ecossistemas, eu às vezes uso o termo, né, esses ecosystem owners, né, os donos de ecossistemas que têm contextualidade relevante, a gente precisa estar lá com eles. Né? Então esse é o ponto. A gente entende estrategicamente essa necessidade. Perfeito. Bom, caminhando já para os nossos momentos aí finais, sempre a gente traz para finalizar a futurologia, né? Então eu gostaria de ver a visão de vocês sobre o futuro do Fintech as a Service. Eu aqui do lado regulatório, eu vejo um futuro promissor, então a gente tem uma promessa aí, até em conversa recente com o Denora, eles falaram que com certeza vai sair agora no segundo semestre o marco regulatório
do BaaS, então isso traz uma segurança para o ecossistema, uma maior competitividade, como eu já mencionei, corrobora com a frase que eu costumo dizer bastante, que é: o Brasil tem tudo para ser uma grande nação fintech. Eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, como essas considerações finais, sobre o futuro do Fintech as a Service no Brasil. Olha, eu vejo o futuro, na verdade, assim, talvez quebrar em 3 frentes, né? Assim, quando eu penso em Banking as a Service, eu vejo realmente um futuro de democratização, né, de muito simples acesso para as empresas que estão prontas, têm ecossistemas e precisam trazer serviços financeiros para seus clientes, né? Mas também vejo que o BaaS, ele acaba sendo o core, né, o enabler, na verdade, de outras 2 frentes, que é pagamentos, né? Então, quando a gente fala em ecossistema, você tem que pensar em como que os pagamentos acontecem nesse ecossistema. Então, o BaaS como ali a liquidação desse pagamento, né, ou a conta titular, mas as várias avenidas de pagamento. E daí, bom, estamos no Brasil, aqui pagamentos, né, prato cheio. Então a gente tem muitas tecnologias, tem o próprio Tap2Pay que eu já comentei, tem o próprio Pix com agenda super forte, né? Então acho que como que a agenda de pagamentos acaba também impactando o ecossistema, e a agenda de crédito também, né? A gente sabe que crédito é o que move o país, e eu acho que tem muitos ecossistemas que vão aproveitar ou se relacionar ainda mais com seus clientes, né? Por causa do crédito, né? Você dando um crédito específico, contextual, é uma necessidade intrínseca ali né? Então, eu acho que essas 3 frentes, elas vão evoluir muito conjuntamente para criar cada vez mais casos de uso, mais ecossistemas, e eu acho que estamos só nesse começo dessa transformação. Acho que já foram 10 anos de base, mas eu acho que agora a gente está numa ascendente muito forte em que as empresas que têm ecossistemas, elas estão entendendo a importância disso, não só na visão de o quanto que isso aqui vai gerar de negócio para mim, mas o quanto que eu vou fazer esse ecossistema crescer. Bom, assim, nesse exercício aqui, eu sempre brinco que tem o Now, Near e Next. Eu adoro falar isso. Então, para mim, o BaaS, né, na visão que a gente vê aqui no Bradesco, ele já é Now, né? Talvez até com Yesterday, né? Já tem o Now aqui muito forte, que é essa questão dessa visão, né, de plataforma e serviços múltiplos. Então, são serviços de pagamento, crédito, seguro, crédito PJ, crédito PF, né? Então, o Lending as a Service é parte do Bradesco as a Service, e como é que a gente manifesta isso. Então, essa acho que é a realidade agora. E como é que eu vejo aqui o Near, né, também com quase cara de Now, né, o Now com cara de Yesterday e o Near com cara de Now, é a questão da inteligência artificial, porque isso vai começar a entrar no embedded que você está vendendo. Então, quando alguém comprar, por exemplo, parte da minha tecnologia de conta, ou de pagamento, ou de crédito, ele não vai estar comprando mais um serviço, talvez que tinha 10 anos atrás, que era um serviço simples, do que a minha estrutura de crédito poderia fazer, mesmo automatizada. Ele vai estar comprando, de certa forma, a BIA, a Bradesco Inteligência Artificial, já embedada naquele processo. Então, o valor agregado nesse espaço tende a estar carregando, eu acho quase impossível não carregar a questão da inteligência artificial. E para mim esses seriam os passos mais próximos aí que eu vejo de acontecer. Você não vai ter como oferecer um serviço para alguém colocar num ecossistema se ele já não vier embedado com inteligência artificial, né? E para isso ser possível, obviamente, com uma estratégia de dados muito bem estruturada, que é algo que, né, vai ter que ter de nascença, não vai ter mais espaço, ou acho que hoje já não tem mais espaço para você começar algo e falar, vou estruturar dados depois, porque quando eu estruturar dados, aí eu começo a fazer inteligência artificial. Eu falei, cara, não tem. Você vai ter que ter alguma estratégia de uso disso. Hã? Isso é Yesterday. Olha, é o que eu estou falando, eu estou tentando aqui pro Next, mas está tudo ficando aqui meio que no Near, né? O máximo que eu consigo, acho que é no Near agora. Mas claramente eu olharia essa tendência aqui acontecendo. O Bank as a Service, nesse contexto amplo, embedado com a inteligência artificial como parte desses serviços e plataforma. Fantástico. Muito bom. Muito bom. Gente, muito obrigada. Agradecer de novo, Cavagnoli, Cesário. Um prazer imenso compor o painel com vocês. Obrigada, gente.